Essa história foi enviada por uma seguidora do canal. Ela pediu anonimato. E você logo vai entender o motivo. O que aconteceu com ela é o tipo de coisa que muita gente já viveu, mas poucos têm coragem de contar. Uma história real, intensa, e que mostra como, às vezes, é no fundo do poço que a gente encontra o próprio valor. Ainda lembro da cena como se tivesse acontecido hoje de manhã. Eu estava ali, na copa do escritório, colocando um pouco de leite no meu café, quando o Rafael, o novo diretor-geral e filho do fundador da empresa, entrou sem dizer um bom dia. Nem olhou na minha cara. Passou reto, parou do meu lado e soltou. Patrícia, preciso falar com você na minha sala, agora. Não foi pedido, foi ordem. Eu já estava naquela empresa há quase 11 anos. Nesse tempo, montei o setor de atendimento do zero, fechei mais de 100 contratos e treinei praticamente todo mundo que hoje trabalha ali naquele corredor, do lado da sala dele. Mas nada disso parecia importar para o Rafael. O pai dele, seu Antônio, construiu a empresa na raça. Foi no aperto, na base da confiança. Já o Rafael herdou o crachá de diretor e achou que podia sair mandando como se fosse dono do mundo. Fui atrás dele tentando controlar a raiva, o coração disparado, a cabeça fervendo. Ele nem me ofereceu cadeira, só virou e falou: "Tá demitida, seco, frio, sem piscar. Não dá mais para manter gente preguiçosa aqui dentro puxando a empresa para trás." Fiquei parada, piscando. Na hora achei que era uma piada maldosa. "Perdão?" Soltei. "Você ouviu, Patrícia?" Respondeu, mexendo em uns papéis como se estivesse escolhendo o sabor do suco do almoço. "Junta tuas coisas e pode ir embora. A partir de agora." Fiquei em choque. O coração martelando no peito. Eu queria gritar, perguntar que absurdo era aquele, exigir explicação. Mas no lugar disso, eu sorri. Um sorriso calmo, frio, deliberado. "Entendido", falei. "Tenha um bom dia, Rafael." Saí da sala com a cabeça erguida, mas por dentro eu tremia. Conforme fui passando, meus colegas me olhavam, sentiram que tinha algo errado. Alguns começaram a levantar, talvez para perguntar, mas eu balancei a cabeça discretamente. "Não façam isso, não piorem as coisas." Juntei minhas coisas em silêncio. No caminho de casa, um turbilhão de lembranças veio à tona. 11 anos, 11. Eu tinha dedicado mais tempo àquela empresa do que à minha própria família. Trabalhei noites seguidas, feriados. Atendi ligação chorando depois da separação. Dei tudo de mim e fui descartada como se fosse nada. Mas o pior nem era a demissão, era a dúvida. Por quê? Essa pergunta não saiu da minha cabeça a noite inteira. Dormi mal, revirando os fatos. Tinha algo estranho ali. O jeito confiante demais com que ele me mandou embora. Algo não batia. E o timing, justo naquela semana, a gente estava para fechar um dos maiores contratos da história da empresa. Eu tinha passado 6 meses em cima daquele cliente. Conhecia cada detalhe. Inclusive, eu mesma tinha agendado a reunião final. Seria na sexta-feira. E agora eu estava fora. Será que ele ao menos leu o contrato? No dia seguinte, um pouco depois das 9, meu celular tocou. Número desconhecido. Deixei tocar. Eu não estava pronta para mais um baque. Mas a curiosidade venceu. "Patrícia, é o seu Antônio." O nome me arrepiou. O verdadeiro fundador da empresa. O homem que me contratou 11 anos atrás. Numa conversa só. "Acabei de chegar no escritório", disse ele. A voz tensa. "Que história é essa de que você saiu? Por que você fez isso?" Hesitei. "Seu filho me demitiu ontem." Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração pesada. "O quê?" Disse que eu era preguiçosa. Que não servia mais. Pausa. Longa. "Patrícia, ele leu o contrato?" "Como assim?" "Ele não sabe que só você pode fechar o acordo com a Transvale?" Era isso mesmo. A reunião tá marcada para hoje às 11. Ouvi o barulho de papelada sendo revirada do outro lado da linha. Depois um estrondo, como se ele tivesse batido a pasta na mesa. "Patrícia, o contrato tem uma cláusula.
Uma que eu insisti para colocar depois da bagunça com a Omega Logística. Você não é só gerente de contas. Você é a única autorizada a negociar com a Transvale. Legalmente, sem você, esse contrato morre. Meu corpo congelou. Ele não fazia ideia. O Rafael me demitiu sem nem ter lido a cláusula principal do maior contrato da empresa. Foi ali que a chavinha virou. A mágoa ainda estava ali, claro. Mas agora eu sentia outra coisa. Controle. Ele puxou o gatilho sem olhar para onde mirava. E agora o tiro ia voltar. Seu Antônio desligou sem dizer mais nada, mas eu sentia a fúria dele mesmo no silêncio. Fiquei ali, parada, olhando para o café frio na mesa, sem pensar em nada. Só, rindo de nervoso. Depois de 11 anos. Era assim que terminava? Com um moleque mimado achando que ser chefe é brincar de CEO? Ele ia aprender. Ia aprender do jeito mais difícil. Não precisei esperar muito. Às 10h13, o celular tocou de novo. Era o Rafael. Deixei tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, outro número. Era da recepção, depois do jurídico, depois do financeiro. O celular parecia árvore de Natal, piscando sem parar. Não atendi nenhum. A notificação da caixa postal começou a piscar. Abri. Patrícia. Oi, é o Rafael. A voz dele estava tensa e esganiçada. Aconteceu um mal-entendido ontem. Eu posso ter agido rápido demais. A gente precisa muito de você aqui hoje. É urgente. Por favor, me liga. Urgente. A palavra girou na minha cabeça como um dado jogado na mesa. Não tinha desculpa, não teve me equivoquei, nem aquele pedido forçado de perdão que a gente ouve só para manter as aparências. Era desespero, disfarçado de educação. Dei um gole no café gelado e continuei ali, no sofá, sem me mover. Às 10h32, mais uma ligação. Dessa vez, um nome que eu não via há anos. Natália, uma ex-colega. A gente trabalhou juntas por muito tempo, antes dela migrar para o marketing. Atendi. Patrícia, você não vai acreditar no que está acontecendo aqui. Tenta. O Rafael levou uma bronca do pai na frente de todo mundo. Na sala de reuniões, lotada, arqueei a sobrancelha. E o motivo? Seu Antônio entrou na sala com o contrato da Transvale na mão. Jogou na mesa e fez só uma pergunta. Você leu isso aqui antes de demitir a Patrícia? E ele? Tentou enrolar, disse que estava reestruturando e avaliando papéis na equipe. Mas seu Antônio não engoliu. Abriu o contrato direto na cláusula que você sempre falava, aquela que diz que só você pode representar a empresa na negociação. E ele ficou como? Pálido, juro, mais branco que parede. A ficha caiu. Se a Transvale for embora, foi ele quem botou tudo a perder. Soltei o ar devagar. E seu Antônio? Disse com todas as letras. Se esse contrato não sair, sua permanência aqui vira questão de avaliação. Senti um alívio estranho. O primeiro rachado na armadura do queridinho do papai. Não sei o que você está pensando, continuou a Natália. Mas seja o que for, agora é você quem está com a vantagem. Obrigada, Nath, respondi sincera. De verdade. Desliguei e fui até a janela. A cidade seguia igual. Trânsito, buzina, gente indo e vindo como se nada estivesse acontecendo. E eu ali, vendo a tempestade se inverter. Às 11h15 chegou uma mensagem. Dessa vez, do próprio seu Antônio. Patrícia, peço desculpas sinceras pelo que aconteceu. Errei ao confiar tanto na condução dele. Venha até aqui, por favor. Não só pelo contrato, mas para conversarmos com calma. Pensei. Muito. Era tentador. Mas não dava para fingir que nada tinha acontecido. Rafael não só me demitiu, ele me desrespeitou, jogou fora anos de dedicação como se fosse papel velho. A questão não era só profissional, era moral. Mesmo assim, algo dentro de mim queria voltar, não por vaidade, não por vingança, mas para colocar as coisas no lugar certo. Peguei o celular e respondi com uma mensagem, seca e direta. Posso considerar
retornar para concluir a negociação com a Transvale, mas apenas sob condições específicas. Gostaria de conversar com o senhor antes. Enviei. Levantei, tomei um banho, troquei de roupa. Quando cheguei no prédio da empresa, passava um pouco do meio-dia. Não usei a entrada de funcionários. Entrei pela recepção como uma convidada. Sabia que aquilo chamaria atenção. Todo mundo ali tinha visto meu desligamento. Voltar daquele jeito era mais que uma chegada. Era um recado. A recepcionista levantou na hora. Dona Patrícia, falou nervosa. Seu Antônio está esperando. Pode me acompanhar? O silêncio tomou conta conforme eu passava pelo corredor. Gente olhando de canto, de olho, sussurros abafados. Na porta da sala, seu Antônio me aguardava. Não sorriu, mas o olhar era firme. Patrícia, disse ele, fazendo um leve aceno com a cabeça. Obrigado por vir. Retribui com outro aceno, mas não estendi a mão. Entrei. Ele fechou a porta e soltou um suspiro longo, daqueles pesados. Cometi um erro, e dos grandes, dei poder demais para o meu filho. Rápido demais. Queria que ele provasse o próprio valor, mas não imaginei que ele queimaria pontes antes mesmo de aprender a construí-las. Fiquei em silêncio. Ele sentou. A voz suavizou. O que ele fez com você foi desrespeitoso, injusto, e quase colocou tudo a perder. Revisei o contrato hoje de manhã, de cabo a rabo. A cláusula está clara. Só você pode negociar com a Transvale. Isso foi colocado ali depois daquela tragédia com a Omega, lembra? Eu lembro. Fui eu que segurei a bomba naquela época. Sim, ele confirmou. E por isso estou aqui, lhe pedindo para voltar, com carta branca. Autonomia total para concluir o acordo. Tudo o que precisar, colocamos no papel. Dava para sentir sinceridade na voz e arrependimento. Mas não era só sobre contrato. Era sobre liderança, respeito, reconhecimento. Eu volto, disse firme, mas tudo precisa estar por escrito. Novo contrato, autonomia garantida e nenhuma interferência do Rafael. Ele assentiu na hora. Fechado. E mais uma coisa, continuei encarando-o. Isso não pode mais acontecer, nem comigo, nem com mais ninguém. Houve um silêncio. Ele abaixou a cabeça e depois respondeu com firmeza. Tem a minha palavra. Levantei. Na saída, vi o Rafael parado no corredor, encostado na parede, fingindo falar com alguém, mas os olhos estavam em mim, travados, e pela primeira vez, sem a menor segurança, passei reto. Não desviei o olhar. E vi a exata fração de segundo em que ele percebeu que tinha perdido o controle. Às 13h30 em ponto, a equipe da Transvale entrou na sala. O presidente deles, Carlos Siqueira, era um sujeito direto, sério, daqueles que cheiram crise a quilômetros. Confiança para ele era tudo, e qualquer sinal de bagunça interna era motivo para cancelar tudo na hora. Ora, levantei, cumprimentei ele com firmeza e um sorriso discreto. Ele retribuiu com um aceno e um leve sorriso de canto de boca. Bom te ver, Patrícia. Gostei do que você mandou na última minuta. Fico feliz, Carlos. O que a gente quer aqui é transparência e resultado. Começamos. E tudo fluiu perfeitamente. 2 horas depois, contrato assinado, mãos apertadas, acordo fechado. Quando a equipe dele saiu, seu Antônio se aproximou. O rosto cansado agora carregava um alívio visível. Patrícia, você salvou a empresa hoje, disse ele com honestidade, e eu te devo mais do que um pedido de desculpas. O que você deve à empresa é liderança, respondi. De verdade. Que saiba a diferença entre mandar e conduzir. Ele não retrucou. Mais tarde, caminhando até meu carro, o peso dos últimos dias começou a se dissolver, mas eu sabia que aquilo era só o começo. Mas eu sabia. O Rafael podia ter recuado, só que ele não tinha desistido. Na semana seguinte, o contrato com a Transvale estampou as manchetes do setor. Empresa brasileira fecha acordo histórico com distribuidora nacional através de estratégia personalizada e liderança firme. Não mencionaram meu nome, mas dentro da empresa, todos sabiam quem tinha fechado aquele contrato.
Minha caixa de e-mails foi inundada com mensagens discretas. Algumas eram de estagiários que eu tinha orientado anos atrás. Outras de gerentes que até pouco tempo fingiam que eu nem existia nas reuniões. Agora elogiavam minha capacidade de liderança sob pressão. Respondi com educação, mas sem me iludir. Eu sabia como o jogo corporativo funcionava. Quando o vento muda, muda junto quem sorri, quem cumprimenta, quem finge estar do seu lado. A empresa parecia mais leve. A copa voltou a ter risadas. Os corredores, conversas naturais. Seu Antônio avisou que o Rafael estava afastado temporariamente de decisões estratégicas. Mas mesmo assim, algo ainda me incomodava. Começou com pequenos sinais. Primeiro, a devolução de uma despesa simples. O reembolso da viagem para a reunião da Transvale foi esquecida. Depois, documentos que eu havia enviado corretamente voltaram sem assinatura, sem justificativa. Até que um e-mail apareceu, supostamente enviado da minha conta, com dados errados de um cliente, e tinha sido encaminhado diretamente para um parceiro nosso no Rio. Por sorte, era alguém que eu conhecia há anos. Ele me ligou. Patrícia, recebi um e-mail teu, mas tá estranho. Você tá bem? Não fui eu quem enviou. Respondi, gelada. Pedi análise imediata para o setor de TI. Eles investigaram e me deram a resposta no mesmo dia. O e-mail foi enviado de um computador compartilhado, aqui dentro da empresa, perto da copa. E a senha foi digitada manualmente. Não foi invasão externa. Foi ali que eu tive certeza. Era o Rafael. Ele tinha mudado de tática. Não ia mais tentar me demitir. Ia tentar manchar minha imagem, me desgastar, me sabotar, me pintar como incompetente até eu mesma pedir para sair. Era sabotagem. Típica, clássico de ambiente tóxico e competitivo. Mas ele esqueceu de uma coisa. Eu não tinha mais 22 anos e eu não ia sair. Comecei a registrar tudo. Cada e-mail estranho, cada papel desviado, cada comportamento suspeito. Tudo com data, hora, local. Montei um dossiê, um caderno de verdade, à mão. Eu tinha aprendido. Em ambientes assim, prova vale mais que indignação. Então, numa terça-feira à tarde, passando perto da sala de reuniões, ouvi a voz dele. Alta, nítida. Não fez questão de esconder. Ela tá descompensada, dizia. Desde que voltou, tá instável. Meio agressiva. Acho que ela não tem mais condição de cuidar de contas grandes. Fiquei paralisada. Acho que a gente precisa começar a pensar numa substituição no setor de atendimento. Ela está sobrecarregada. Outra voz respondeu. Alguém novo, talvez do financeiro, mas... E o contrato com a Transvale? Ela fechou mesmo com a pressão em cima. Foi sorte, respondeu o Rafael. A gente não pode deixar uma empresa desse porte nas mãos da sorte. Fiquei imóvel, não de medo, mas pelo absurdo da frieza dele, pela covardia. Mais tarde, naquele mesmo dia, fiquei no escritório até depois do expediente. O andar estava quase vazio, luzes apagadas nos corredores. Me sentei na sala de reuniões de vidro e fiquei olhando a cidade lá fora, pensando em tudo o que eu ainda ia ter que enfrentar. Só para continuar fazendo o meu trabalho em paz. Foi então que ouvi uma voz. Ainda aqui? Levantei o olhar. Era seu Antônio. Eu podia perguntar o mesmo, respondi. Ele entrou, fechou a porta e colocou uma pasta sobre a mesa. Aqui está o contrato novo, com todas as garantias que combinamos. Abri. Li cada cláusula. Estava tudo certo. Também abri uma auditoria interna, completou ele. Tem coisa demais sendo feita errado ultimamente, e ninguém dá explicação convincente. Levantei o olhar, surpresa. Eu sei que o Rafael não parou, disse ele. Não sou cego, Patrícia. Então por que não tirou ele de vez? Houve um silêncio longo. Porque eu precisava ver até onde ele iria. Naquela hora, ele não falou como chefe. Falou como pai, cansado, machucado. Você está tentando proteger a empresa, comentei. Tô tentando proteger vocês dois, respondeu. Mas talvez
Já seja tarde demais para salvar um. Fechei a pasta. Cruzei os braços. Olhei firme para ele. Eu não preciso de proteção. Preciso que o senhor decida que tipo de legado quer deixar para essa empresa. Ele não respondeu, só saiu da sala. Mas naquele instante, eu soube. Alguma coisa grande estava vindo. Naquela semana, o clima no escritório mudou. Não era o ar-condicionado, era o ambiente. O burburinho sumiu. As conversas diminuíram para sussurros. Gente que antes me olhava com simpatia, agora desviava o olhar. E quem antes era indiferente, agora parecia andar em ovos perto de mim. A auditoria tinha começado. E todos sabiam, inclusive eu. Não tinha pedido essa investigação, mas no fundo, fiquei aliviada quando soube que o seu Antônio tinha dado o sinal verde. Eu precisava que a verdade viesse à tona. Não só por mim, mas por todos que andavam pisando em casca de ovo desde que o Rafael assumiu. Mas eu também sabia como as coisas funcionam. No mundo corporativo, a verdade nem sempre leva à justiça. Às vezes leva a demissões silenciosas, acordos sigilosos e a licenças que nunca acabam. Às vezes, ela é enterrada, bem fundo. Na quinta-feira, fui chamada à antiga sala de arquivos, que agora tinha virado sala da auditoria. Mesas cheias de papéis, notebooks ligados, um quadro branco com prazos, nomes, rastros digitais. Era um verdadeiro centro de operações. O responsável pela auditoria, Davi, me cumprimentou com um aceno. Patrícia, obrigado por vir. A gente tem algumas perguntas sobre os últimos acontecimentos. Assenti. Me sentei. Ele projetou uma imagem na TV da sala, um e-mail. Esse aqui parece ter saído da sua conta, mas a gente rastreou a origem. Foi enviado de um computador compartilhado aqui da empresa, perto da copa. A senha foi digitada manualmente, ou seja, alguém usou suas credenciais. Meu estômago revirou, mas mantive a calma. Isso confirma o que eu denunciei no mesmo dia. Sim, ele concordou. E que bom que você denunciou, porque encontramos outros casos parecidos, e-mails modificados, planilhas adulteradas, aprovações sumidas, sempre vindo de máquinas compartilhadas, sempre com sua assinatura. Senti o peso disso cair sobre meus ombros, mas também senti o alívio de não estar ficando maluca. Isso foi armado, disse. Alguém está tentando me sabotar. Davi hesitou, depois assentiu. Sim, e já temos suspeitas fortes. Inclusive, identificamos acessos estranhos a partir do login da assistente do Rafael. Me mantive em silêncio, mas por dentro tudo em mim dizia: claro que é ele. Davi continuou. Ainda não estamos acusando formalmente, mas o padrão é claro, a sabotagem deliberada, e não só contra você. Travei o maxilar. E agora? Agora as coisas complicam, disse ele. Seu Antônio pediu que a gente entregasse o relatório diretamente para ele. Sem filtros, assenti devagar. Então, estarei lá. Ele arregalou um pouco os olhos. Você não precisa. Não é obrigada. Eu vou. Repeti. Se isso vai vir à tona, quero olhar todo mundo nos olhos. Ele não discutiu. Naquela noite, quase não dormi. A cabeça rodava com o rosto de cada pessoa que já havia saído da empresa nos últimos meses. Gente boa, gente talentosa, gente que sumiu sem deixar vestígio. Antes eu achava que era só rotatividade. Agora eu me perguntava, quantos foram empurrados para fora do mesmo jeito que estavam tentando fazer comigo? Na manhã seguinte, cheguei cedo à sala do conselho. Seu Antônio já estava lá, de pé, olhando pela janela. Parecia alguém esperando a última carta cair na mesa. Davi e mais 2 auditores chegaram logo depois. Rafael apareceu por último, 10 minutos atrasado, mexendo no celular, com aquele mesmo sorriso convencido de sempre. Até me ver. Parou na porta, travou. Ela não faz parte do comitê de auditoria, disse seco. Seu Antônio nem se virou. Ela está aqui a meu pedido. Rafael engoliu em seco. Tentou se manter firme. Essa reunião é confidencial. Falei antes de pensar. Então você devia ter pensado nisso antes de usar os recursos da empresa para forjar e-mails.
Rafael riu com desdém. Isso é absurdo. Davi interrompeu, calmo, mas firme. A gente rastreou múltiplos acessos ligados ao login da sua assistente, todos vinculados a alterações em documentos da Patrícia. Tem uma linha clara de tempo, tem IP, data e hora. O rosto do Rafael começou a perder a cor. Vocês estão forçando a barra. Ela só tá magoada por ter sido demitida. Você não me demitiu, Rafael, respondi. Você tentou me destruir e quase fez a empresa perder o maior contrato dos últimos anos. Seu Antônio, até então calado, finalmente se virou. Eu te dei uma chance, mais de uma, e você não fez nada além de prejudicar quem estava tentando construir algo de verdade aqui dentro. Rafael ainda tentou rebater. Não é o que parece. É pior, cortou seu Antônio. O silêncio que se seguiu parecia pesar no ar. Ele se levantou e disse, sem levantar a voz: o conselho vai revisar o relatório. Até lá, você está suspenso, a partir de agora. Rafael tentou argumentar, mas as palavras não saíram. Olhou para mim, mas não com raiva. Dessa vez, era incredulidade. Como quem finalmente entendeu que os joguinhos dele não iam funcionar ali. Virou e saiu sem dizer mais nada. Fiquei. Seu Antônio soltou o ar devagar, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Eu falhei com ele, disse, como chefe e talvez como pai. A gente não consegue liderar quem se recusa a amadurecer, falei, tranquila. Mas ainda dá tempo de liderar essa empresa. Ele me olhou. Depois assentiu. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti o peso começando a sair das minhas costas. 2 semanas se passaram desde a reunião do comitê, mas o que aconteceu naquela sala ainda reverberava em cada canto do prédio. Rafael não voltou. O sorriso arrogante dele, que antes passeava como crachá, virou assunto de cochicho. O tipo de história que todo mundo conta baixinho, perto da máquina de café, olhando para os lados. O conselho foi rápido. As evidências eram fortes demais, diretas demais, vergonhosas demais para serem ignoradas. E-mails falsificados, acessos forjados, arquivos desaparecidos, tentativas de usar o RH para levantar acusações inventadas, tudo direcionado a mim, ou feito com a ajuda de gente manipulada por ele. A suspensão virou demissão, discreta, sem comunicado, sem alarde, só mais um nome na lista de quem saiu por questões internas. Mas a notícia correu. E, curiosamente, eu não senti vitória. Não senti euforia. Nem aquele gosto doce de vingança. Senti calma, senti paz. Como quem sobreviveu a um furacão. E finalmente pode respirar. Alguns dias depois, seu Antônio me chamou na sala dele. Porta fechada, mesa limpa, uma pasta sobre o tampo de madeira. Pode sentar, disse ele com um tom diferente, mais leve. Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, sobre o que eu quero para essa empresa daqui para frente. Eu não disse nada, só esperei. Nas últimas semanas, você mostrou mais liderança do que muita gente com cargo de diretoria mostra em anos. Você salvou nosso maior contrato, se manteve firme enquanto tentavam te derrubar, e conduziu tudo com uma postura que poucos conseguiriam manter. Abriu a pasta e empurrou na minha direção. Está aqui, a sua promoção. Diretora de estratégia de clientes, um cargo executivo respondendo diretamente a mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Li o documento. Estava tudo ali. Oficial. Levantei os olhos. Eu não pedi isso. Justamente por isso você merece, respondeu ele. Respirei fundo. Se eu aceitar, quero ter voz. Não quero só o título. Quero poder reconstruir essa cultura. Do jeito certo. Ele sorriu. E dessa vez com um alívio genuíno. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Naquela noite, sentei sozinha na minha nova sala, ainda provisória. Iam reformar em breve. Olhei para o vidro da porta. A plaquinha ainda em branco. Por anos, eu tinha andado por aqueles corredores, me perguntando se alguém via o que eu fazia. As noites viradas. Os problemas resolvidos sem estardalhaço.
as crises evitadas com um e-mail bem escrito. Eu achava que ficar calada era o melhor jeito de manter a paz, que abaixar a cabeça era sinônimo de profissionalismo, mas o silêncio quase me custou tudo. Competência não é arrogância, firmeza não é agressividade. Fui ignorada, subestimada, sabotada, mas não fui derrotada. E acima de tudo, não deixei o rancor me transformar em algo que eu não sou. Isso, para mim, era a verdadeira vitória. Nas semanas seguintes, comecei a reestruturar o setor. Reabri canais de diálogo que tinham sido cortados. Trouxe de volta pessoas que tinham sido afastadas de forma injusta. Implementei um sistema de denúncias anônimas, para que ninguém mais tivesse que engolir sabotagem calado. Até criei espaço na agenda para conversar com o pessoal mais novo. Muitos vinham até mim, em silêncio, e perguntavam como eu consegui segurar a barra. Eu dizia a verdade. Nem sempre dá para escolher as batalhas, mas a gente sempre pode escolher quem a gente vira no meio delas. Quanto ao Rafael, ouvi dizer que andava tentando se recolocar, mandando currículo para empresas de médio porte, fora de São Paulo. Mas a reputação dele correu mais rápido que ele. Dizem que seu Antônio ainda tentou, nos bastidores, evitar que o nome do filho fosse exposto publicamente. Talvez o último ato de um pai. Não sei, e nem quis saber. Um dia, passando pelo corredor de vidro que tinha sido palco da negociação com a Transvale, parei por um instante. Olhei aquele espaço vazio e lembrei de tudo. A queda, a ligação, a humilhação, a reviravolta. Aquela sala marcou a virada da minha carreira, mas no fundo a mudança mesmo aconteceu quando eu não implorei, quando eu sorri, virei as costas e saí de cabeça erguida. Não porque eu desisti, mas porque eu sabia no fundo do peito quanto eu valia. E eu jurei, nunca mais deixaria ninguém, nem mesmo o filho do dono, me fazer esquecer disso. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Tem muita coisa forte vindo por aí.